A pauta agora é sobre saúde. Com o avanço da idade, é preciso cuidar cada vez mais do corpo e da mente para garantir melhor qualidade de vida e evitar doenças. Na campanha Fevereiro Roxo, a conscientização sobre o Alzheimer tem esses objetivos. Apesar de ser inevitável, essa enfermidade pode ser amenizada com ações preventivas e o tratamento adequado. O Alzheimer é uma doença degenerativa, um tipo de demência muito comum. Sua causa é desconhecida, mas bons hábitos de vida podem atrasar seu aparecimento. A doença passa por fases até chegar ao último estágio mais avançado. Para ter um diagnóstico correto, é bom consultar o médico. Quem tem pacientes ou parentes com acima dos 40, 50 anos, precisa ficar atento a algumas questões. Porque senão cai naquilo, ele é muito distraído, ele é muito avoado, e muitas vezes já são sintomas de um início de uma doença. O que é a doença de Alzheimer? Alzheimer foi um médico alemão que percebeu que algumas pessoas começavam a se confundir, começavam a se perder na própria casa, não consegue tomar banho sozinho, repete, pergunta, já jantei? Não jantei? Eu já vou dormir ou eu já dormi? A pessoa perde a noção, então, do tempo e do espaço. Então é preciso ficar atento, hoje em dia, atualizando essa questão, a pessoa que perde chave toda hora, é até natural você perder eventualmente, mas a pessoa perde mesmo. Documentos, dinheiro, não sabe onde colocou as coisas, senha, e aquilo começa a se agravar, a pessoa ela se recorda de coisas antigas, mas não se lembra de coisas novas. Você pergunta, que dia o senhor nasceu? Já não lembra. Que dia da semana é hoje? Não lembra. Onde o senhor mora? O que ele faz? Ele olha para o acompanhante. Quando você pede no consultório para o acompanhante ficar quietinho e a pessoa responder, o acompanhante fica doido. Que daí que percebe o tamanho do problema. Normalmente, o portador da doença precisa de apoio constante. Ele esquece coisas básicas e pode ser facilmente enganado caso esteja sozinho. Perde a capacidade de raciocinar, perde a memória, se perde. Tem pessoas que não têm condição de andar sozinho na rua, você tem que colocar uma pulseirinha nele, com telefone, com tudo, né? Não sabe voltar para casa, ou então pega o dinheiro que recebeu e gasta tudo na rua. Muito fácil de ser enganado. Então aí você tem que bloquear essa pessoa, né? Ele não tem condições mais de gerenciar os seus bens. Esquecimentos podem ser o primeiro sinal e é necessário observar os sintomas. O tratamento precoce pode retardar o avanço da doença. Existem pessoas que já tiveram um AVC, uma isquemia cerebral, um tumor ou um trauma, que pode desenvolver uma demência, mas é uma demência por uma outra causa, né? A importância do diagnóstico precoce é porque se a paciente chega em estado avançado, não vai adiantar passar remédio caro. Passou da hora. Em medicina tem a hora, né? É o time, para você operar, para você tratar, para você fazer umas coisas. A maioria das pessoas já chegam assim, quando já estão no estado em que a família está desesperada. Porque faz cocô na sala, não dorme, tira a roupa em público, começa a causar constrangimento. E aí a família traz, mas muitas vezes já é tarde, né? Por isso que é importante fazer o diagnóstico precoce. Você vê a parte física, nutricional, um exame simples, você consegue ver vitamina B, vitamina D, né? O estado nutricional da pessoa que está na sua frente, do acompanhante. Você vê, pede uns exames simples e depois pelas próprias perguntas. Existem alguns testes que você vai perguntando e tem um score, né? Que você vai vendo, não sabe nem o dia, nem a hora, que dia que é, onde mora. Você vai vendo que nível que a pessoa está. Inicialmente, você começa corrigindo a parte nutricional, lógico. Pede para fazer uma atividade. Muitas vezes a pessoa não sabe ler, escrever e nem usar um celular, né? O que já mostra que o caso já não vai evoluir tão bem, né? Mesmo que você ensine um joguinho, alguma coisa, não estou dizendo vício, você jogar o dia inteiro, mas esses joguinhos eles ajudam você a memorizar, a você a raciocinar, você a deduzir alguma coisa que você está jogando ali, ajuda muito. Então você vai nesse, depois é que você vai entrando nas medicações. O problema das medicações é o preço, porque o paciente que ganha um salário mínimo, ele já vai gastar 300 com um remédio. Você imagina a pessoa que já vai tomar outros, né? Então é um problema social grave.
Trabalhar o cérebro, ler e escrever são atividades que ajudam contra a doença. Os hábitos saudáveis são essenciais também. A alimentação correta e atividade física. O cérebro nosso é como se fosse um maracujá. Ele é verde, depois ele amadurece, depois ele vem diminuindo, né? Tem a diminuição natural, o envelhecimento natural do cérebro, que vai depender da pessoa, se ela fez uma atividade física correta, se alimentou bem, se estudou, né? E tem aquelas pessoas que já têm todo esse problema de desnutrição, tudo, que após os 45 já parece que tem 70, 80, né? Hoje em dia se come muito farinha branca, pão, bolo, bolacha, biscoito, macarrão, não adianta, né? A pessoa tem que comer fruta, verdura, legumes. É mais caro? É. Porque senão chegam muitas pessoas aqui que elas não estão com Alzheimer, elas estão desnutridas. Chega a criança com problema de aprendizado, ela não tem problema de aprendizado, ela está desnutrida. Então a primeira coisa que se faz é passar um ácido fólico, uma vitamina B, procurar fazer uma atividade física e intelectual. Precisa cuidar bem da vida desde cedo. De acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer, estima-se que existam no mundo mais de 35 milhões de pessoas com a doença. No Brasil, a estimativa é de aproximadamente 1.200.000 casos, a maior parte deles ainda sem diagnóstico.